O Supremo Tribunal Federal reduz penas para acusados dos atos do dia 8 de janeiro. Quem está aqui conosco é o Dr. Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada de Espanha. Doutor Acácio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer, meu querido. Muito obrigado. Doutor Acácio, era de se esperar que realmente o Supremo agisse dessa forma, reduzindo as penas, haja vista que elas variam de 13 a 17 anos de prisão com multa. Heródoto, era de se esperar não só a redução da pena, mas o que realmente era esperado era, em algum momento, uma divergência entre os ministros. Até porque, até este momento, nos processos envolvendo os atos do dia 8 de janeiro, os votos do ministro relator Alexandre de Moraes estavam prevalecendo sem qualquer discussão da maioria dos ministros. O que nós vimos na terceira leva de processos, portanto, na última leva de processos, foi uma discordância de parte do tribunal, entendendo que as penas estavam muito elevadas, as penas propostas pelo relator estavam muito elevadas, portanto, estas foram diminuídas. Exatamente. Quer dizer que agora é uma decisão do colegiado, essa redução de penas? Exatamente, é uma decisão do colegiado. Eles concordaram com a condenação pedida pelo relator, mas disseram que as penas propostas eram muito grandes. Então, diante disso, eles propuseram uma solução intermediária. Perfeitamente. Doutor Acácio, isso está devidamente previsto na legislação penal brasileira? Sim. Existe um instituto na legislação penal brasileira que nós chamamos de dosimetria. O que é a dosimetria? São os cálculos que nós levamos em consideração quando há uma pena. E por quê? É importante que nossos ouvintes entendam. O sujeito é condenado. A partir do momento em que há a condenação, o juiz leva em consideração alguns requisitos para chegar à quantidade de pena. Esses requisitos, esses cálculos, são o que nós chamamos de dosimetria. São 8 fases a serem superadas para que seja determinada a pena final. Doutora Cássia, aqui o processo não seguiu aquele ritmo que a gente costuma acompanhar, e condenado na primeira instância, recurso na segunda instância, e recurso lá no STJ, e depois vai parar no Supremo. Foi direto para o Supremo. Isso é comum ou não? Isso é o que nós chamamos de competência originária. Determinados temas são da competência originária do próprio Supremo, determinados temas são da competência originária do próprio STJ e determinados temas são da competência originária dos TJs ou dos TRFs. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal estabelecem essas hipóteses. No caso dos atos, dos atentados do dia 8 de janeiro, o Supremo entendeu que, por serem atos praticados contra o próprio Supremo e contra os poderes constituídos, ele teria competência originária para isso. Doutora Cássio, no caso aqui ainda em tela, para a gente poder entender bem, poder conversar com as pessoas a respeito disso, essas pessoas condenadas tiveram direito amplo de defesa? Sim, tiveram direito de defesa. Mesmo na competência originária, há a possibilidade de serem praticados todos os atos de defesa, todos os atos defensivos. Há um procedimento, portanto, uma sequência de atos a ser respeitada, a ser observada, e estas sequências foram observadas nestes processos. Há uma peculiaridade. E por que há uma peculiaridade? Como é um processo que envolve paixões, especialmente paixões políticas, e nós vivemos um período que o nosso país está dividido politicamente, a meu ver, de forma equivocada, determinados atos de defesa praticados pelos advogados destes réus foram muito mais panfletários do que técnicos propriamente. E nós, advogados, quando temos que exercer um ato de defesa, assim como os juízes, quando têm que julgar,
nós temos que estar destituídos de qualquer paixão, nós temos que deixar os nossos sentimentos pessoais de lado. E eu vejo que em determinados momentos, neste processo em específico, isso não aconteceu. São assuntos polêmicos. Doutora Cássio, ficou, acho que, bastante claro, então, a competência do Supremo, sem dúvida. Agora, cabe recurso a quem? Cabe recurso, mas é um recurso bem pontual, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Veja, Heródoto, essa é uma discussão, a minha tese de doutorado foi sobre foro por prerrogativa de função, que nós chamamos aqui no Brasil de foro privilegiado. E eu discuto se isso é um benefício para os destinatários disso ou não é o benefício. E quando eu digo que não é um benefício, eu levo em consideração exatamente o ponto que você levantou agora, Heródoto. Se você é condenado sendo titular do foro por prerrogativa de função, você vai recorrer a quem? Porque você já é de cara julgado pela instância mais elevada. E nesse caso, dos condenados pelos atentados do dia 8 de janeiro, é exatamente esse o ponto. Cabe agora um recurso pontual, os embargos de declaração e depois, eventualmente, os embargos infringentes ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a história nos mostra, especialmente quando nós olhamos para trás e olhamos pro mensalão, para a ação penal 470, que tanto os embargos de declaração como os embargos infringentes têm pouco efeito prático. A não ser que quando do julgamento dos recursos, a composição do Supremo tenha mudado. Nós sabemos que alguns ministros serão trocados nos próximos anos. Se até lá estes ministros já forem trocados, pode ser que o resultado mude, mas não é tão comum essa mudança. Perfeito. Doutora Cássio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Imagina, Heródoto, sempre um prazer. Doutora Cássio Miranda é mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, Espanha. Está aí uma explicação simples, fácil, didática para a gente poder entender, não é? Em função, então, do que aconteceu e agora com a redução de penas dos acusados dos atos de 8 de janeiro. E também para a gente poder entender, a primeira condenação foi monocrática e agora ela é do plenário. Portanto, prevalece a do plenário, como ele acabou de explicar aqui para a gente.